Todos estão me ouvindo? Sim. Nós vamos estudar hoje o livro de 1 Samuel, capítulo 7, e nós vamos lendo no decorrer do estudo. E o que nós temos visto, o que aconteceu no capítulo 4 em diante, o povo de Israel havia banalizado o sagrado, havia banalizado a arca. Nós aprendemos que a arca ela simbolizava a presença de Deus. E aquele povo, mesmo estando longe da vontade de Deus, longe da presença de Deus, eles achavam que eles podiam contar com a bênção, com a proteção, com a cobertura de Deus em suas vidas. E temos aprendido também que aqueles instrumentos, o tabernáculo, aqueles utensílios que estavam lá no tabernáculo, tudo aquilo ali simbolizava a presença de Jesus, né? A presença de Cristo. E aquele povo, mesmo com tudo aquilo que eles estavam tendo, a proteção, aquilo que eles estavam aprendendo ali e recebendo, eles chegaram a um ponto, ao momento de banalizar aquilo tudo. Aquele povo, eles viviam seguramente sobre a proteção de Deus. Eles tinham tudo, tinha a segurança, tinha o alimento, tinha a saúde, mas eles chegaram a uma situação de banalizar. É o que nós temos visto aqui, né? Um povo que estava fora da presença de Deus, no capítulo 6, esse povo, eles realmente estavam bem longe do Senhor e, por isso, eles pagaram assim um preço muito alto, não só eles, mas também os filisteus, né, que conheceram, que tiveram conhecimento sobre o poder de Deus, sabia daquela arca, e eles, para aqueles filisteus, foi assim um momento assim de muita alegria, quando eles capturaram aquela arca, e eles pensavam que podia agora somar aos seus deuses, né, aquela arca ali e os livraria e os ajudaria a vencer aquelas guerras, né? E aqui no início do capítulo 7, diz: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxe a casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Mas antes disso aí, essa arca que havia sido tomada pelos filisteus, eles tiveram que devolver, né, por uma questão de banalização. Eles acharam que poderia tirar proveito daquilo ali, né, daquela arca, daquele móvel sagrado. Mas aquilo ali redundou em maldição na vida deles. Eles foram forçados a devolver aquela arca depois de grande tragédia, depois de muitas mortes, depois de muitas perdas, né, muitas enfermidades. Eles foram forçados a devolver aquela arca. Pela parte do povo de Israel, quando essa arca volta até os seus termos, eles que anteriormente banalizaram, que achavam que podiam fazer tudo que desagradasse a Deus, mas pelo fato daquele utensílio, aquele móvel estar ali, eles teriam para sempre a segurança e a proteção de Deus e as bênçãos de Deus. Mas quando chega ali, mesmo conhecedores que eles eram, diz o texto que eles olharam para dentro daquela arca. E por causa disso ali, morreram muitas pessoas, né, por causa da banalização, né? E quando nós estudamos a passagem lá de Números, né, Números 4 também fala sobre isso, que ninguém poderia olhar para dentro daquela arca,
vamos dar uma analisada lá em Números, capítulo 4, que fala sobre os deveres dos levitas. E aqui diz que os coatitas, eles tinham a obrigação de levar a arca depois desmontada. Depois que Arão e seus filhos, nós não vamos ler todo o texto, mas está aqui no capítulo 4, depois que Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, desmontassem e cobrissem aquela arca com aquele véu do templo. O véu do templo ele era muito grosso, era cerca de 15 centímetros de largura. E diz os historiadores que 2 juntas de boi não conseguia arrebentar, arremessando contra ele, arrebentar aquele véu. E para que pudesse ser carregado, deveria ser primeiro enrolado aquela arca, coberta completamente a arca com aqueles utensílios, para que os coatitas pudessem fazer depois o transporte daquela arca. E aqui nós vemos que quando essa arca, no capítulo 6, ela retorna para os termos de Israel, os filhos de Israel chegam ali e olham para dentro daquela arca. Aquilo causou muitas mortes no meio do povo de Israel. Isso dava a entender o tanto que Deus considerava aquilo, aquele móvel, que de tempo em tempo o Senhor se apresentava no meio do seu povo, e somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. E aquele povo chegou ali porque ela estava retornando e chegou de qualquer maneira e olharam para dentro. Isso causou grandes perdas, né? Que depois de sérios problemas que eles tiveram, eles procuraram a forma também, até parecida com o povo dos filisteus, de se desvencilhar da arca. Né? Porque aqui está dizendo do capítulo 6, versículo 20, então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? E enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo, os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. Então, eles estão procurando uma forma de resolver aquilo que para eles se tornou um problema também. Né? E aí eles procuram os habitantes de Kiriat-Jearim e eles levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, tantos dias que se passaram, que até chegaram 20 anos e lamentavam todos da casa de Israel pelo Senhor. Né? Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Eles procuraram uma forma de tirar a arca ali de perto deles, porque estava sendo um problema para eles. Né? E depois que a arca é levada, esse povo passa a lamentar, porque eles estavam muito longe da arca do Senhor. Né? Mas quando nós falamos de pessoas que não tratam aquilo, as coisas de Deus, com a forma respeitosa, como deveria tratar o sagrado, nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver o relato de muitas pessoas que agiram dessa forma. Aqui ainda no Velho Testamento, depois dessas passagens, nós vamos ver o caso do rei Belsazar, que Daniel disse para ele, quando apareceu aquelas letras escritas na parede, e o rei muito se atemorizou, e Daniel disse para ele, olha, você foi criado praticamente, né, estou contextualizando, você foi criado comigo desde criança, e você conhece
a história do Deus de Israel, e você cometeu sacrilégio, você desrespeitou, você abusou, você não teve temor, e você pegou os utensílios da casa do Senhor e você usou para você beber os grandes, os nobres, as concubinas, as mulheres, e por isso Deus decretou o fim da sua vida, o fim do seu reinado. Né? Quando nós olhamos também para o Novo Testamento, nós vamos ver pessoas que agiram da mesma forma, agiram com sacrilégio, com falta de respeito, da mesma forma que esse povo aqui agiram e pagaram um preço muito alto. Nós vemos o caso de Ananias, o caso de Safira, nós vemos também lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, o apóstolo Paulo dizendo, olha, porque muitas pessoas tomavam a ceia do Senhor indignamente e por essa causa muitos estavam doentes, né? Muitos estavam tendo problema e muitos até já tinham morrido por causa disso. Né? Então, quando nós olhamos aqui a história da arca, a forma com que essas pessoas trataram o sagrado, aquilo que o Senhor havia santificado, aquilo que representava a presença do Senhor e pagaram um preço muito alto, nós vamos ver também em toda a trajetória da Bíblia as pessoas pagando um preço muito alto porque não respeitaram o sagrado. E a coisa mais sagrada que tem é a palavra do Senhor, que está constantemente nos exortando, nos ensinando, para que nós possamos valorizar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é vida e ela é eficaz. Né? E ela nos traz uma palavra de salvação. E se nós rejeitarmos, a palavra de Deus diz para onde iremos se nós negligenciarmos, se nós rejeitarmos tão grande salvação. Né? O que nós vemos aqui com esse povo é que eles rejeitaram aquilo que o Senhor tinha provido para ser bênção para eles, que era a presença do Senhor. E diz, o versículo 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos e lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Né? Lamentando a falta da arca diante deles ali. Né? O salmista Davi diz lá no Salmos 39, versículo 1, como a corça anseia por água, assim anseia a minha alma por ti. Né? Quando nós estamos longe da presença do Senhor, mesmo que a pessoa está ali no mundão, mas a pessoa sabe que a realidade, que a vida, ela está somente na presença do Senhor. Então, por isso, aquele povo que o texto aqui vai dizer que, mesmo nos dias de Samuel, aquele povo estava ainda tendo uma vida de politeísmo, servindo a outros deuses. Mas nessa situação que eles estavam aqui lamentando a presença da arca do Senhor. Né? E o versículo 3 diz, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então eles estavam longe da presença do Senhor, longe da arca, mas infelizmente eles estavam ainda servindo, mesmo depois da morte de Eli, eles estavam servindo a deuses estranhos. Né? Mas aí Samuel os exorta, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então, nessa época, eles estavam servindo a deuses estranhos, e nessa condição, eles eram ainda escravos dos filisteus. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor, né? E Deus pesou a mão sobre eles e permitiu que os filisteus dominassem sobre eles. E Samuel aqui, ele convoca esse povo para um reavivamento.
né? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Servi somente a Ele, né? Porque eles estavam servindo outros deuses, né? Elias também falou para aquele povo, dizendo: olha, se o Senhor é Deus, serviu o Senhor, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? O que está acontecendo aqui com esse povo? Né? Se o Senhor é Deus, servir somente ao Senhor. E Moisés e Samuel está aqui exortando o povo a deixar aqueles deuses de lado e servir somente ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então, o que precisava acontecer? Precisava um reconhecimento da parte daquele povo que eles haviam pecado contra o Senhor. E o Senhor só poderia agir na vida deles, só poderia libertá-los se eles se arrependessem, se eles reconhecessem o que eles haviam feito de errado e desistissem de continuar servindo a deuses estranhos, né? Josué, quando ia atravessar o Rio Jordão, a primeira coisa que ele fez foi preparar aquele povo. Ele não atravessou de qualquer maneira. Primeiramente, aquele povo se lavaram, né, completamente. E Josué diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, né? E Salomão, quando estava fazendo aquela oração, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e ele dizendo: se o meu povo, que chama pelo seu nome, se humilhar, né, quando eles viessem a ser cativos por causa dos seus pecados, aprisionados, mas aí Salomão está dizendo: se o meu povo que se chama pelo seu nome, depois de ter pecado, depois de ter rejeitado, deixado o Senhor, se humilhar, orar e me buscar, então o Senhor abriria as janelas do céu e ouviria a oração do seu povo. Então esse povo ele está aqui reconhecendo que para eles não tinha outra saída a não ser se arrepender dos seus pecados. E nós podemos imaginar o quanto esse povo aqui estava sofrendo, a aflição que eles estavam sofrendo. E aqui, Deus, na sua misericórdia, ele levanta um homem que, na graça, na infinita misericórdia do Senhor, ele não era nem da linhagem sacerdotal. Quando nós estudamos o texto, nós vamos ver que Samuel ele não era da linhagem sacerdotal. Ele era levita, mas como já falamos em estudos anteriores, para ser sacerdote, ele só podia ser sacerdote se ele fosse da linhagem de Arão, né? Todo sacerdote ele tinha que ser levita, mas nem todo levita poderia ser um sacerdote. Nós vemos o tanto que Deus é misericordioso quando aquela mulher orou, derramou o seu coração diante do Senhor. O Senhor proveu muito mais do que ela havia pedido. Ela havia pedido ao Senhor um filho, um varão, e prometeu que aquele varão ele serviria ao Senhor por todos os dias da sua vida, né? E era uma coisa assim totalmente assim impossível. Aquela criança, desde cedo ele começou a usar aquelas estolas, aquelas vestes sacerdotais e foi dedicado ao Senhor. Era impossível pensar que aquela criança, aquele adolescente poderia ocupar, exercer o ofício de sacerdote, né? Porque ele não era dos filhos de Arão, né? E o Senhor proveu isso. E agora esse que não era sequer da linhagem sacerdotal, ele está aqui exortando
né, na função de sacerdote, exortando o povo de Israel a se arrepender, a confessar os seus pecados, né? E quando esse povo confessa os seus pecados ao Senhor, nós vemos aqui a misericórdia do Senhor. E o versículo 8 diz: por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Isso por quê? Porque quando os filisteus viram que o povo de Israel havia se congregado diante do Senhor, eles resolveram atacar. Isso é muito normal quando a pessoa procura se aproximar do Senhor Deus, procura servir ao Senhor, isso desagrada ao inimigo. Aí o inimigo ele procura atacar, e foi o que o inimigo fez. Mas aí no versículo 8, o povo disse: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor, por isso foi Israel, e o Senhor lhes deu ouvido. O Senhor atentou. Primeiro, esse povo reconheceu que havia pecado, havia congregado, havia se arrependido e havia entendido que o Senhor é o único Deus, né? Deixaram de lado os seus deuses. E depois de Samuel ter clamado ao Senhor, aqui está no versículo 10, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Né? Algo que era assim, impossível, porque os filhos de Israel, os israelitas, eles eram um povo fraco, né, militarmente falando. Né? Os filisteus eram um povo assim muito violento, um povo que tinha muitas armas. Nós vamos ver lá na frente, na época de Saul, até naquela época, os filisteus, eles tomaram todas as armas do povo de Israel e até para molar uma enxada, uma foice, eles tinham que recorrer aos filisteus para que pudesse plantar. Então, eles militarmente falando, eles não tinham a menor possibilidade de vencerem os filisteus. Mas aqui está dizendo que quando eles oraram, quando eles buscaram, quando eles santificaram, quando eles reconheceram o Senhor como o único Deus, o Senhor trovejou, né? Com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eles foram derrotados de uma forma sobrenatural, né? Sem que o povo de Israel pudesse lutar contra eles, né? E o versículo 11 diz: e os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Depois que eles foram derrotados, eles foram confundidos, eles foram totalmente imobilizados pelo Senhor. Aí os filhos de Israel saíram a captura deles e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então o Senhor entregou completamente, derrotados e feridos aquele povo, os filisteus, entregou nas mãos do povo de Israel. Então, versículo 12, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. E nós vamos ver em vários textos da Bíblia que o Senhor foi a pedra. Né? O Senhor foi a pedra angular, está lá no Novo Testamento. Né? Jesus foi aquela pedra, a pedra que significa pedra de construção, né? Aquela pedra de sustento para que aquela construção não venha a cair. Em toda a trajetória, Jesus ele é significado como
uma pedra de edificação, uma pedra de proteção. E aqui está Jesus como uma pedra de ajuda, uma pedra de salvação para o povo de Israel. E então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Isso porque todos os dias de Samuel, o povo serviu ao Senhor. Eles estavam cansados de sofrer. O que nós vemos anteriormente é que em Israel não havia rei. Isso está lá no último versículo do capítulo 21 de Juízes. Naquela época não havia rei e cada um fazia aquilo que lhe dava na cabeça, aquilo que achava certo. Mas aqui o povo estava se submetendo à vontade do Senhor. E por essa razão o Senhor foi com eles e nunca mais os filisteus invadiram os termos de Israel. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus territórios. Arrebatou das mãos dos filisteus e houve paz entre Israel e entre os amorreus. É coisa importante aqui, quando eles invadiram as terras de Israel, eles levaram não somente a arca, né, mas eles tomaram também as terras, várias cidades eles tomaram. E aqui nós vemos uma situação assim muito diferente de 20 anos atrás. O que aconteceu 20 anos atrás? Esse povo, o povo de Israel, lutou contra os filisteus e levaram até a arca, depois de uma primeira derrota, na qual morreram 4.000 israelitas. Eles levaram a arca achando que pelo fato de estarem com a arca, eles poderiam vencer os filisteus. E quando nós olhamos lá no capítulo 4, quando essa arca chega naquele front, no local de batalha, nesse mesmo local aqui, que na época não chamava Ebenezer, ali, quando eles viram que os israelitas levaram a arca para ali e os israelitas estavam com muito júbilo, com muita alegria, porque achavam que ia vencer os filisteus, mas isso aconteceu o contrário. Eles perderam e ali foi capturado a arca e também foi capturado aquelas cidades dos israelitas. Mas nesse mesmo local, ali depois que eles buscaram o Senhor, que eles confessaram, que eles arrependeram dos seus pecados, ali o Senhor destruiu completamente os filisteus, né? E a arca foi levada de volta, né? E o versículo 15 diz: Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel, Gilgal e Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. E aqui uma coisa muito importante é que o tabernáculo, o lugar de adoração, passou a ser em Ramá, a sede passou a ser em Ramá. Isso porque quando o povo, os filisteus invadiram os termos de Israel, eles destruíram a cidade de Siló. E aqui agora nós vemos aqui que foi construído o tabernáculo, o lugar que o sacerdote julgava o povo de Israel em outro lugar. Aí passou Samuel julgar o povo de Israel em Ramá. É isso porque Siló, por causa do pecado, por causa da rebelião dos filhos de Eli, juntamente com o povo, por causa da omissão do povo de Israel, foi destruído. E aqui foi transferido para outro lugar. Que Deus possa nos abençoar e que
isso que foi feito aqui sirva também de memorial para nós, para que nós possamos memoriar sempre os feitos do Senhor e termos um coração obediente, possamos servir também o Senhor todos os dias das nossas vidas. E estamos abertos para as perguntas. Tem alguns comentários aqui e perguntas também no chat. Eu vou ler. Quando os israelitas se viram apertados por causa dos filisteus, Samuel foi o modelo de homem de Deus, modelo de oração e modelo de profeta. Ele era comprometido com a palavra e oração. O povo sabia que Deus escutava e respondia à oração de Samuel. Esperar em Deus e confiar nele não é perda de tempo. Vale a pena crer e aguardar a salvação e promessa de Deus. Esse comentário foi da Sueli e, inclusive, ainda pegando um pouquinho desse comentário, eu estava pensando aqui sobre a questão da liderança de Samuel, né? De como um líder levou o povo ao arrependimento, né? E a gente vê a diferença de Samuel e Eli, porque Eli não conseguiu levar o povo ao arrependimento. Pelo contrário, né? Levou o povo quase a uma destruição ali, né? E já Samuel, a gente vê que ele conseguiu levar o povo a se arrepender, né? Exortar o povo a se arrepender, e principalmente pelo exemplo dele. E trazendo para os nossos dias, eu estava pensando aqui que a gente precisa de entender que todos nós somos líderes, né? Depois ali que foi colocado que todos nós somos sacerdotes, né? Então todos nós temos o papel de Samuel. A gente pode ser no nosso meio, seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no meio, né, que a gente convive, com as pessoas que a gente convive, nós podemos ser ou Samuel ou Eli, né? Levando o povo ou ao arrependimento ou à destruição. Com certeza. E o exemplo desse povo, tanto da época negativa, quanto desse momento positivo, tem que falar muito aos nossos corações, né? Porque tem muitas pessoas que estão achando que está servindo ao Senhor, né? Mas estão servindo a deuses estranhos, são simpatizantes de deuses estranhos, de coisas, de doutrinas estranhas, coisas que não tem nada a ver, né? Tem pessoa que vai à escola dominical, que vai ao culto à noite, mas estão com seu coração lá no mundo, são simpatizantes das coisas terríveis, né, que nós vemos aí. O exemplo disso é muitas pessoas que se dizem cristãs, mas são pessoas que batem palmas para muitas coisas que contrariam a vontade de Deus, né? O salmista Davi, ele disse, não me lembro, me parece que é no Salmo 139, versículo 21, o salmista Davi, ele diz, olha, eu odeio mortalmente os inimigos do Senhor. Aquilo que o Senhor odeia, nós devemos odiar assim, mortalmente. E o que esse povo aqui está fazendo, eles estavam amando aquilo que Deus odiava. Deus odiava os deuses estranhos. Esse povo estava amando aqui os deuses estranhos, por isso eles pagaram um preço muito alto. Quantos de nós hoje estão amando o mundo, enquanto a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, infelizmente, um dia desse eu vi uma pessoa, fiquei muito triste, defendendo a bandeira do homossexualismo e dizendo que odiava o presidente Bolsonaro porque ele era homofóbico. E é uma pessoa que se diz cristã. Falou, como que a gente pode conviver com um presidente desse? Eu não gosto desse presidente, eu odeio esse presidente. E com todas as palavras ela estava defendendo o lesbianismo, o homossexualismo. Então é o exemplo negativo aqui dessas pessoas, né?
Mas quando nós olhamos para o lado positivo de arrependimento dessas pessoas, isso tem que servir de exemplo para nós. Acho que tem mais comentários aqui, mas a Michelle levantou a mão aqui, acredito que ela queira participar. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou lendo. Aqui é uma pergunta também foi minha. No texto, vemos que após a reunião de Israel em Mispa, os filisteus decidiram atacar. Podemos dizer que o arrependimento verdadeiro faz os inimigos de Deus se levantarem contra a pessoa arrependida? E seria impossível, após o arrependimento genuíno, continuar tendo um relacionamento íntimo e amigável com o mundo. Na verdade, a minha pergunta era, seria possível, né, após o arrependimento genuíno, continuar tendo um relacionamento íntimo e amigável com o mundo, no caso aqui, os filisteus? Isso é uma coisa assim impossível, né? A palavra de Deus diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Não tem. Passa, a partir de então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, passa a haver um conflito, né? Passa a haver um divisor de águas. Não pode mais ter comunhão, né? E passa a haver uma separação completa, ao ponto assim de haver como Jesus falou, uma casa dividida, né? Uma casa assim separada, conflito entre pais, entre filhos, entre parentes, por causa da palavra do Senhor, né? Nós não podemos odiar essas pessoas jamais, nós temos que amá-las. Mas o nosso comportamento é inaceitável diante dessas pessoas e o deles também, né? Inaceitável diante de nós, né? Nós temos que realmente ter essa posição. Arrependimento de pecados e expressão de lealdade ao Senhor são pré-requisitos para a restauração da bênção divina. Foi só um comentário. Isso ele colocou, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, nossa pedra de ajuda. E aí eu fiquei com uma dúvida também sobre o derramamento da água. O que significa? Na verdade, esse termo aí não existe nenhuma explicação assim maior sobre isso aí, né? Mas quando se derrama água, ela tem o significado de humilhação, de contrição, de arrependimento, de sujeição, de humildade diante de Deus, né? Então essa é a analogia que nós fazemos. Professor, quando no versículo 3 a palavra diz que Samuel desafiou aquele povo a abandonar os astarotes, os deuses falsos, né? E a preparar coração para o Senhor. O termo preparar aí dá a ideia da oferta também, porque os alimentos eram preparados em caráter de oferenda, né? E a gente vai evoluindo na compreensão da palavra e sabe que, no sentido da comunhão com Deus, nós somos oferta, né? Aceitáveis mediante Cristo Jesus. Fale mais um pouco sobre essa questão do coração, da questão afetiva, da questão do convívio, porque os astarotes, os deuses, né, estavam implicados na conduta relacional de Israel. Então, isso prejudicava a comunhão deles com Deus, né? Fale mais um pouco sobre essa dificuldade que as pessoas precisam enfrentar quando elas querem realmente essa comunhão com Deus. É possível falar mais um pouco sobre isso, entendendo a questão do coração, né? Mateus 15, 8, Jesus repercute o que está lá em Isaías 29, dizendo que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, fale mais algo sobre essa dificuldade que está posta, né, nesse relacionamento com Deus, e o que as pessoas têm que perder para isso acontecer efetivamente. A realidade
é o que Jesus falou do exemplo de quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, ali, aquele demônio que estava no coração da pessoa, ele vai embora, né? Ele vai embora. E aí, o Espírito Santo ocupa o lugar que antes era usado ali pelo inimigo. Mas quando aquela pessoa resolve deixar o Senhor, o inimigo depois encontra aquela casa ali totalmente assim varrida e pronta para recebê-lo. E aí ele volta e traz ali mais 7. O último estado torna-se pior do que o primeiro. Isso mostra que não existe a menor possibilidade de ter comunhão de convivência, né? O apóstolo Paulo falou, não tem como você servir a Deus, servir os ídolos, né? Servir a Deus e servir o mundo, né? Como Elias falou, se o Senhor é Deus, serviu, né? E aquele povo ali, o que eles haviam feito, quando o texto aqui está dizendo que eles achavam que estava servindo a Deus e servindo aqueles ídolos ali, tendo um comportamento politeísta, eles não estavam servindo a Deus, eles estavam servindo somente aos ídolos. Eles eram exclusivamente, né, o que nós aprendemos aqui, servidores do inimigo do Senhor, porque o Senhor havia os abandonado completamente. O Senhor havia desistido deles, né? Então o Senhor não tinha nada a ver com eles, porque se Deus tivesse alguma coisa com eles, o inimigo não tocava nele, né? O inimigo não toca de forma alguma. Se eles foram tocados, se eles foram destruídos, é porque Deus não tinha nada a ver mais com eles. E essa condição da pessoa que está servindo, ele pode ser simpático, ter simpatia àquele povo. Eles tinham simpatia pelo Deus verdadeiro porque eles conheciam os fatos que Deus havia feito. Deus tinha tirado eles lá do Egito, Deus tinha destruído o faraó, Deus tinha aberto o Mar Vermelho, Deus tinha aberto também o Rio Jordão, Deus tinha provido o maná durante aqueles 40 anos. Deus era um Deus grandioso para eles, né? Mas eles haviam abandonado Deus e Deus os abandonou completamente, porque não há a menor possibilidade de uma convivência. O professor usou um termo muito pertinente para esse momento, que é a simpatia que essa gente tinha com Deus. E quando a gente analisa o vínculo que os ídolos constroem na emoção, no afeto, na psicologia de vida e, sobretudo, no espírito, que é o próprio ser, então nós podemos entender que não é possível uma aliança verdadeira com Deus, com Cristo, sem um desdobramento traumático, sem uma crise profunda nas esferas da alma, da emoção, do espírito. Isso pode ser afirmado que o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, não é um passeio e ela leva, sim, a pessoa a uma crise profunda, no entanto, benéfica? Pode se afirmar dessa maneira? Com certeza, né? É uma transformação na vida da pessoa, né? Aquele que, diz a palavra, aquele que furtava, não furta mais, aquele que mentia, não mente mais. Há uma mudança de caráter na vida da pessoa, né? Que a pessoa, ele passa a rejeitar a vida anterior que ele tinha. Isso é muito porque nos nossos dias as pessoas têm como que um cardápio em cada denominação para a qual elas se dirigem, mostrando as facilidades, as benesses, né? O que ela pode obter de agradável adentrando aquele ministério, adentrando aquela denominação. E o povo de Israel é confrontado por Samuel a abrir mão, a se sacrificar, a perder e não a ganhar. Então, com base nisso, nós poderíamos também inferir que o encontro com Cristo, ele, no que diga respeito, pelo menos a esse primeiro momento,
ele tem que ver com perda e não com ganho. Pode-se afirmar isso? Com certeza, né? Tanto que o apóstolo Paulo ele diz que, por causa do evangelho, ele considerou todas as outras coisas como perda para ele, né? E ao ponto de dizer que, para mim, o morrer é Cristo. Morrer para esse mundo aqui é Cristo, né? E quando nós olhamos a coisa assim, de uma forma assim mais profunda, tudo isso aqui em função, né, tanto pela palavra do apóstolo Paulo, quanto pelo que nós estamos aprendendo aqui, em função assim de um alvo, de um projeto de Deus para a humanidade. Deus está traçando nisso aqui um projeto para a humanidade, né? Infelizmente, muitos estão desistindo, né? Estão desistindo desse projeto que Deus tem para a humanidade. Estão, infelizmente, pagando e vão pagar um preço muito alto, porque isso aqui mostra a revelação de Deus para a vontade de Deus para a humanidade, que é a salvação eterna, que Deus construiu em Cristo Jesus. Amém. Perguntas aí no chat ou participação? Tem um comentário da Fabíola. É muito forte, renunciar não é fácil, mas é necessário para uma vida em Cristo. Indispensável, né? Muito bem, meus prezados. Acredito que não há mais participação no momento e o nosso horário também se aproxima do final. Eu gostaria apenas de explicar algo mais com relação ao culto